Amados irmãos, paz do Senhor Jesus. Eu gostaria, irmãos, de iniciar esse culto online, hoje, dia 17 de dezembro. E está sendo o último desse ano de 2025. A gente só retorna em janeiro, porque a semana que vem, a outra, é Natal, Ano Novo. Então hoje é o último e eu gostaria de convidar você a prestar muita atenção e participar dessa reflexão, onde eu gostaria de pontuar algumas coisas muito importantes a todos nós, em nome do Senhor Jesus. Primeiramente, curve a sua cabeça, vamos agradecer a Deus por essa maravilhosa oportunidade todas as vezes que a gente se apresenta diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em comunhão com os irmãos. É uma oportunidade maravilhosa para nós aprendermos, para nós refletirmos, para nós recebermos conforto, recebermos consolação e, sobretudo, direção e instrução. Curve a sua cabeça. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos a Tua permissão para entrarmos à Tua presença, Senhor, não sem antes te agradecer por todas as coisas. Tivemos, Senhor, mais um ano que agora, em breves dias, se extingue, se acaba. Tanta coisa aconteceu individualmente e coletivamente, mas nós sabemos que em todas as coisas a Tua presença se fez maravilhosa na nossa vida. E não importa como nós nos sentimos, importa que o nosso Deus, em todo o tempo e lugar, foi, é e será Deus. Por isso receba o nosso louvor, Senhor. E hoje, nesses breves minutos que estaremos aqui, congregados, reunidos, ainda que com essa distância e essa separação, Senhor, meu Deus da tecnologia, a tecnologia só é um instrumento para que os nossos corações estejam em perfeita comunhão, por obra e graça do Teu Espírito Santo, de nós todos contigo e Tu conosco, porque somos Tua família. Por isso receba o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso muito obrigado por todas as coisas. Iniciamos este culto, Senhor, na ousadia e também no temor e no amor do Teu santo nome, Pai, em nome de Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Irmãos, eu gostaria de trazer em memória, nós que estamos chegando agora ao final do ano, lá no finzinho do ano passado, exatamente há um ano, né? O nosso Deus, Ele nos avisou com muita propriedade, aquela propriedade que a Ele pertence, perfeita, completa e maravilhosa como sempre, que seria um ano muito difícil. O Senhor, Ele pontuou para nós. Olha, você que está planejando comprar coisas, cuidado. Esse ano não é ano de dar passos muito largos. Fica calminho, puxa o freio de mão, não seja impulsivo. Haverá, durante esse período do ano, dias difíceis. E vocês vão ver essa dificuldade. Contudo, meus irmãos, que palavra maravilhosa que o Senhor disse. Aquele que confiar, que temer e ficar ali, debaixo da obediência, eu vou cuidar, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e eu vou cuidar dos meus. O meu povo, eu vou cuidar. Do meu povo, cuido eu. Eu espero em nome de Jesus que ao longo desse ano você tenha sido agraciado
porque o mundo todo não foi Guarulhos, São Paulo, Brasil, não foi América do Sul ou América Latina em geral, não foi o continente sul-americano, nem só o africano, ou o europeu, ou o asiático que seja, nem a Oceania. O mundo inteiro foi balançado de uma forma como nunca antes a gente viu, com diversos problemas que atingiram diretamente o dia a dia das pessoas em toda a Terra. E isso alcançou a gente. E em meio a todo esse tumulto, as pessoas se inflamam, as pessoas se indignam, as pessoas criam em seus corações ideias, razões, explicações, cobranças e daí por diante. Mas no meio do tumulto dos homens prevalece a palavra do Senhor. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse Jesus, e ele cumpre isso todos os dias na vida da gente. E nós veremos novos céus e nova terra, e veremos isso cumprido ao longo da nossa existência aqui, e veremos isso cumprido lá. Que tudo vai passar. O Senhor vai enrolar todo esse sistema material, como quem enrola um tapete. E tudo se fará novo. Eis que faço nova todas as coisas. Isso há de se cumprir na sua plenitude, nos últimos tempos, no início da eternidade. Mas enquanto estamos aqui, ele cumpre sim esta palavra, ainda que de gota em gota, ainda que em doses, em parcelas, conforme a sua sabedoria, conforme a sua sapiência, conforme a sua majestade real determina para os homens, nos tempos e nas estações. Então, espero que esse ano você tenha aprendido uma lição, meu irmão, minha irmã. Seja você dessa igreja ou não, se você ouvir essa ministração, ainda que não sendo um participante ativo aqui na presença conosco, ainda que você seja só um simpatizante que alguém repassa o culto para você, ou coincidentemente esse culto chegou até você, eu espero que seja quem tenha raiz aqui ou não. Eu espero que você termine o ano com coisas boas no seu coração, em relação àquele que é digno do nosso louvor, da honra que nós temos para dar, para oferecer. Aquele que é digno do nosso amor mais pleno, mais puro e mais perfeito. Amém. Esse ano tão difícil, espero que você tenha sido socorrido pelo Senhor. Eu espero que você não tenha saído fora do conselho dele, onde ele disse: não se precipita, não sai tomando decisões, não sai fazendo coisas aonde eu já disse de antemão, pega leve, e você tenha passado por cima do conselho do Senhor com aquela ideia egoísta. Em nome de Deus eu vou fazer. Então, você julga que isso seja fé. Quando fé e ousadia de entrar perante o trono da graça do Senhor, aquela ousadia que a Sagrada Escritura nos diz, nos ensina, nos motiva, nos irradia. Essa ousadia é a ousadia de você se aproximar do teu Pai, do teu Salvador, do teu Consolador, para buscar dele: Senhor, o que queres
que eu te faça? Senhor, dentro daquilo que eu desejo fazer, o que eu posso fazer? Ainda, Senhor, que eu ganhasse na Mega Sena, sem a tua bênção, isso seria para mim maldição. Essa é a diferença, esse é o diferencial de alguém que ama e teme ao Senhor. E eu espero do fundo do meu coração que, se você não aprendeu a lição pela palavra primeiramente anunciada, se você não aprendeu a lição apesar da palavra, pelas coisas que aconteceram esse ano, que você aprenda daqui para frente. Que você, meu irmão, eu, nós, não somos nada e nem ninguém sem a presença, a interferência, o cuidado, o capricho de Deus em apacentar as suas ovelhas. Nós somos ovelhas do aprisco dele. Quando nós assim o reconhecemos como nosso pastor. Eu quero ler e peço com muito carinho a tua atenção. Quero ler uma palavra da Sagrada Escritura. Ela é pouco lida. Quando lida, ela é interpretada muitas vezes e por muitas pessoas de uma maneira muito poética. E eu gostaria que você acompanhasse comigo, porque confesso, particularmente, eu não estou aqui para falar de mim, mas confesso, é um desabafo muito carinhoso, que é um privilégio imenso poder ler essa palavra e compartilhar com vocês. E juntos podermos, ouvir um pouquinho do seu significado, que ainda que a gente viva 10 vidas, que não é o caso, a gente não abrangeria a profundidade desse conteúdo. Está lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, que fala da fé. Fala da fé de seres humanos, pessoas como nós. Pessoas que tiveram vitórias, pessoas que tiveram alegrias, pessoas que passaram por, olha, bem entre aspas, supostas derrotas, pessoas que tiveram, de novo, entre aspas, tristezas. Uma palavra maravilhosa, mas que para o homem comum, carnal e, sobretudo, amante do materialismo, é uma palavra chata, é uma palavra ultrapassada, é uma palavra que não tem a ver com o que vai de encontro com as suas conveniências pessoais. Mas eu gostaria de ler contigo e a gente dá uma pequena explanada. Vamos lá. Hebreus, capítulo 11, versículo 32 em diante diz assim: E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram justiças, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Até aí, queridos irmãos, vejam que são narrativas, inclusive dando nomes a pessoas ilustres da Sagrada Escritura.
narrativas de vitória, a aparente vitória. E foram vitórias. E por que foram vitórias? Porque essas pessoas seguraram na mão de Deus. Eram causas e situações as quais eles, sozinhos, talvez eles até resolvessem, talvez até conseguissem algum tipo de sucesso, mas eles não teriam a honra, a glória e o privilégio de terem um Deus Salvador em suas vidas. Amém? Até aí, amém? E essas coisas são pregadas sobre os telhados, dizendo a você, a mim e a todos: creia em Deus, e como aconteceu com esses homens, vai acontecer com você. Obedeça ao Senhor, e como aconteceu comigo, que obedeci, vai acontecer com você. Vamos à segunda parte? Vamos lá. Voltando ao versículo 35. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Vão prestando bastante atenção. Uns foram torturados, não aceitando seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Presta atenção no versículo 38, que o Espírito Santo crave em teu coração e nunca mais você se esqueça dessa palavra. E ainda que ela entre apenas como uma gotinha, ou entre como uma dose grande, ou entre como um manancial de águas, não se esqueça da gotinha ou do manancial. Versículo 38, homens dos quais o mundo não era digno. Amém? Errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Meu irmão, aqui nós estamos lendo de pessoas as quais esse livro foi escrito há mais de 2000 anos. E se refere a pessoas de 2000 anos para trás, mas também de pessoas de 2000 anos para cá, até o final dos tempos. A primeira parte, nós lemos das pessoas que foram bem-sucedidas, né? Elas venceram reinos, passaram pelo fogo, não se queimaram, entraram na cova dos leões, leão virou gatinho. Ah, essas pessoas prosperaram em vida, em saúde, em riqueza, em tudo que você imaginar. Mas tem a outra parcela que a gente acabou de ler logo na sequência. Veja, a primeira parcela é digna de ser chamada herói da fé. Por quê? Porque confiou no Senhor, seu Deus. E essa segunda leva de pessoas, de exemplos, né, desses heróis da fé, pessoas que foram torturadas, essas pessoas foram achincalhadas, açoitadas, experimentaram a morte, o sofrimento, andaram errantes. Sabe o que é você perder a sua casa, ver a sua família morta ou parte da sua família morta, você ter que fugir por causa do amor que você tinha ao seu Senhor, ao seu Deus, e você ser perseguido por causa desse amor. Como diz a palavra, você errante,
por um deserto, por uma caverna, você escondido, você é um foragido. Vamos colocar em dias de hoje. Imagina, e tem, viu, gente? Tem gente muito digna de pisar naquele chão lá do céu, que hoje está numa prisão injustamente. E o que eu quero deixar como mensagem em nome do Senhor Jesus para você, para sua casa, para sua família, para sua vida e para sua história? Não meça uma pessoa pelo que ela tem, pela roupa que ela veste, pelo que ela come, pelo que ela bebe, pela casa que ela mora ou pelas propriedades que ela tem. Porque existem pessoas de posses, e nós vamos até citar na nossa igreja. E eu vou citar com toda a permissão, carinho e amor do mundo. Vou citar pelo nome, como o apóstolo aqui citou, dando nome aos bois. Que tem gente que chegou num patamar de materialidade, materialismo, de conforto nesse mundo, um pouco mais graduado, e amém. Amém. Mas isso não é sinônimo de bênção. Esses são abençoados por causa do nome do Senhor e por causa da história que construíram com o Senhor. E nós vamos destrinchar isso um pouquinho mais. E aí tem outras pessoas que têm menos, quase nada, e passam necessidades, e são como esses irmãos que a palavra aqui diz. Pessoas errantes pelos desertos, pelas cavernas, sofrendo. Mas a palavra diz que o mundo não é digno dessas pessoas. Mas por que elas sofreram? Não. O mundo não é digno pela forma que essas pessoas passaram pela privação. Assim como o mundo não é digno pela forma que as pessoas que tiveram algum bem material e grandes vitórias notórias passaram pela vitória, e passaram pelo sucesso, e passaram pela maior abastança. Vamos lá. Eu gostaria de pedir licença à casa da minha querida, amada e abençoada irmã Abigail, pastora dessa igreja. Eu era uma criança e essa mulher me recebeu em sua casa, como recebeu a tantos outros e como recebe até hoje. Biga, minha irmã, um beijo no teu coração. Quero pedir permissão à sua filha, a Patrícia, a Pati, né, que a gente chama com tanto carinho. Está passando já há alguns anos por uma luta muito grande com uma doença pesada, uma doença que só se agrava e ela vai sendo protelada. Vocês e os que estão mais próximos sabem, mas principalmente vocês duas, principalmente vocês. É claro que tem a Rose, tem o Alex, tem os mais próximos ali da igreja, que todo mundo tá vendo, tá? Mas eu quero falar de vocês duas. Vocês duas. Porque senão eu vou generalizar e eu quero pontuar. E o apóstolo pontuou aqui, então eu quero chamar vocês pelo nome. E eu quero deixar aqui registrado em um culto público. Em nome de Jesus. Que essas pessoas às quais o mundo não é digno, vocês pertencem, viu? A esse seleto grupo de pessoas que o mundo não é digno. Por quê? Apesar da dor, da privação, do sofrimento, pela falta da saúde. Apesar de,
tudo isso. Vocês não são Jó. Mas na vida de vocês, na realidade de vocês, algo parecido está acontecendo. Uma mãe ver a sua filha sofrendo e uma doença se agravando. Quantas vezes, irmãos, a nossa irmã Biga, viu, Biga? Quantas vezes essa irmã disse: "Ô Senhor, eu preferia eu estar sentindo e passando o que a minha filha está passando e não vê-la passando por isso." E quantas vezes a Patrícia, irmãos, quantas vezes a Patrícia disse em seu coração: "Ô Senhor, além de eu estar passando isso, puxa, minha mãe, meu irmão, minha irmã e pessoas tão próximas têm que passar comigo, estão sofrendo comigo." Mas olha o detalhe, eu não quero acentuar a Biga, a Patrícia. Eu quero acentuar o nosso Deus, lindo, maravilhoso, completo, perfeito, no que faz, no que não faz, no que permite que aconteça e no que ele executa. A Biga está passando por esta privação e esse sofrimento, segurando nas mãos do Senhor. A Patrícia está vendo a sua saúde se esvairir pelo vão aqui dos dedos da mão e o faz sorrindo, testemunhando, agradecendo. É claro e é óbvio que há momentos difíceis ali, né? Mas eu quero dizer a você, Biga, minha irmã querida e amada, e bendita no Senhor, e a você, minha irmã Patrícia, bendita e amada no Senhor. Vocês são parte desse grupo seleto. Às vezes a gente lê a Bíblia 200 vezes a mesma passagem, a gente ouve 300 vezes os pastores pregando e não entra no nosso coração. E parece que tudo foram com os outros, né, passados, ou serão com outros futuros, ou está acontecendo com outros do presente e não é com a gente. É claro que seria esquisito vocês se acharem heróis da fé. Tá, realmente é esquisito, não se achem heróis da fé não, mas saibam pelo testemunho externo nosso dessa igreja que vocês são heróis da fé. Por quê? Porque estão sofrendo? Não, gente. Quem quer sofrimento, quem quer doença, quem quer dor? Não, eu não estou fazendo propaganda de sofrimento, de dor e de doença. O que eu estou dizendo é que quando a gente recebe a bonança, como disse Jó, a sua esposa louca, que cobrou dele: nós perdemos nossos filhos, nós perdemos nossa casa, nós perdemos nossas propriedades, nós perdemos nossos bens, nós perdemos nosso rebanho, nós perdemos tudo e você já perdeu a sua saúde. Amaldiçoa esse Deus e morre. Aí Jó disse: ô mulher, como falam as loucas, falas tu. Recebemos o bem do Senhor, não receberíamos o mal que ele permitisse. Jó, ele não amou o mal e o sofrimento que ele estava passando. Ele amou a Deus. Eu vou repetir de novo. Ele amou a Deus. E eu vou falar de novo. Ele amou a Deus mais do que tudo aquilo que ele perdeu. Amém. A nossa irmã Biga, a nossa irmã Patrícia, até aqui, com a graça de Deus e até sempre e eternamente, estão
tendo um testemunho de vida de heróis da fé, amando a Deus, temendo o seu nome e reconhecendo Ele, assim como reconheceram em momentos que não havia sofrimento de doença, havia um alívio no dia a dia, o reconheciam e agradeciam e louvavam e abriam as portas da casa. E hoje, mesmo com essas limitações, louvam a Deus, agradecem ao Senhor. Mesmo com tudo que estão passando, são filhas do reino. E aí, a gente vê num mundo cristão, eu não vou nem falar do mundo secular, porque não precisa, eu vou falar do mundo cristão, como é lamentável. Pessoas que querem acentuar, sublinhar e dar peso, dar uma conotação de bênção àquilo que aparentemente é um resultado de vitória. Olha, a Patrícia curada. Eu não tenho dúvida que seria uma vitória maravilhosa e nós desejamos isso e oramos por isso, viu, Patrícia? E oramos por isso, viu, Biga? Será que é por falta de oração que você, Patrícia, não está curada? Orando, vocês estão, a igreja está, e o nosso desejo é que vocês tenham paz, saúde e vida longa e próspera. Mas até aqui é o que viveram, é o que foi concedido até aqui. Aí é que está, ó, como vocês estão passando, segurando nas mãos de Deus. Meus amados irmãos, vocês estão entendendo o que é ser digno? O que é ser aquela pessoa que está enquadrada nesse versículo? O mundo não é digno dessas pessoas. Não importam as circunstâncias, importa como você, com postura em Deus, passa pelas circunstâncias. Sempre confiando, sempre confessando, sempre esperando restauração, cura, libertação, paz, alegria, sempre esperando o melhor. Mas se esse melhor que você espera não vem, oh meu Deus, oh meu Deus, não se iluda achando que você é um pecador, que você é um errante, que você é um desobediente. Talvez você seja desobediente. Na verdade, qual ser humano na Terra pode dizer: eu sou obediente 100%? O único que cumpriu toda a lei de Deus entre os homens e nos céus, do coração do Pai, foi Jesus Cristo. O único que cumpriu. E os méritos que ele conquistou na cruz estão sobre nós. E por isso podemos com ousadia nos aproximar do trono da graça e da glória de Deus. E por isso podemos ter certeza de um amanhã melhor. Mas é porque os méritos dele estão sobre nós, não é o nosso mérito. Olha, o que eu estou falando aqui da Biga, o que eu estou falando da Patrícia, eu vou citar alguns outros rapidamente aqui. Eu não estou dando mérito a homens. Eu estou dizendo como essas pessoas passaram. Olha, o nosso irmão Barroso nos deixou. Finalmente, né, depois de um bom tempo de limitação e sofrimento, ele agora foi recolhido. Eu digo finalmente no sentido, o sofrimento dele acabou. Ele adormeceu no Senhor. No Senhor, graças a Deus. A sua esposa, e tá aí outra mulher que
não é perfeita, tem seus erros, tem suas limitações, como todos nós, como a Bíblia tem, a Patrícia tem, eu tenho, todos nós, vocês que estão me ouvindo e quem me ouvir daqui a 5 anos que esse vídeo de culto seja passado e visto e revisto, todos nós temos erros, mas veja, a irmã Deta, a esposa do Barroso, cuidou do Barroso até o último fôlego de vida desse homem. Nunca vimos essa mulher postando ou dizendo ou transmitindo algo que não fosse resiliência e agradecimento a Deus. Agradecimento por ver o marido doente? Não. Agradecimento por estarem na presença de Deus. Agradecimento por serem pessoas amadas de Deus. E mesmo em meio à adversidade, ao sofrimento, essa mulher cuidou do Barroso, um homem ao qual deixou um testemunho, um legado aqui pra gente. De um reconhecimento que a gente tem que ter sempre. Conheci o Barroso menino. E o meu irmão se foi recolhido às mais elevadas alturas, no nome do Senhor. E tudo que eu vi nesse irmão até o dia de hoje foram coisas que me incentivaram. Eu não vi o meu irmão rico, eu não vi o meu irmão ostentando carro, eu não vi o meu irmão ostentando roupa de marca, eu não vi o meu irmão ostentando nada. Eu só vi o meu irmão servindo a Deus. Quantas vezes ministrando o culto, estava lá o irmão Barroso, eu me lembro direitinho, eu brincava com ele, irmão, cadê o seu pescoço? Ele ficava lá, né? Aí às vezes o culto tava meio para ele assim, meio cansativo, né, irmão? Começava a babar. Começava a dormir no culto. Aí a gente dava um glória a Deus, ele... Aí até parecia um golinho de pescoço. Ô, irmão maravilhoso. Que Deus o tenha recebido nas mais elevadas alturas. E o testemunho desse irmão de irmão, sempre pronto, sempre prestativo, sempre ali servindo ao Senhor, cuidando da sua vida, não se intrometendo em assuntos alheios. E com um coração voltado à palavra do Senhor. Citei agora, né? Eu primeiro citei a Biga e a Patrícia. Aí agora estou citando a Beta e o irmão Barroso. Essas pessoas, viu, meus irmãos? Viu, meus irmãos? Eu quero dizer o quanto que a Bíblia está próxima da gente. A nossa vida. A Bíblia nos enquadra. Quem somos nós? O Oswaldo pregou isso sábado. Quem somos nós? Como as pessoas nos veem, como as pessoas, não é como elas nos julgam. O que nós somos para as pessoas, o que nós somos para Deus, o que nós somos para nós mesmos. Nós somos uma mentira, uma farsa, nós somos um apanhado de vanglória, querendo se exibir para os outros, ou nós somos pessoas idôneas, tentando uma vida na presença do Senhor. Tendo pouco ou tendo muito. Quem somos nós? Então citei essas 4 pessoas como exemplo. Vai aí e eu peço ao Espírito Santo de Deus que vá dando a você uma consciência sua. O juízo é teu. Quando a gente chega próximo à mesa do Senhor e nós vamos tomar a Santa Ceia, entre muitas coisas que a palavra nos fala, nos ensina, o que a palavra requer de nós, nos aconselha e até quase que uma intimação. Olha,
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, para que coma deste pão e beba deste vinho dignamente. E tomar deste pão e beber do vinho dignamente não é não ter erros, é reconhecer o Salvador como aquele que conquistou os méritos na cruz para si. Ponto. E em contrapartida, reconhecer que você precisa desses méritos e que você sozinho não é nada. Amém. E o mérito e o aplauso, eu vou aplaudir, é dele. Quando eu elogio um ser humano em nome de Jesus, eu estou elogiando Jesus, porque Jesus fez essa obra na pessoa. Quando eu estou elogiando uma atitude de uma pessoa, eu estou elogiando o Salvador instrutor que sabiamente, pacientemente ensinou aquela pessoa a ter atitude digna, atitude que ensina, atitude que motiva, atitude que é luz e não é treva. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao Senhor. Corre, meu irmão, quando você vê uma fagulha que seja de vanglória em alguma pessoa. Seja no que for na vida, você viu vanglória, corre. Não se contamine com isso. Porque honra, glória e louvor. E o único que é digno de tais coisas, de toda a humanidade, de todas as épocas, de todas as gerações, é Cristo Jesus, nosso Senhor, para a honra e glória de seu Pai, na comunhão perfeita do Espírito Santo. Amém? Eu citei aqui alguns exemplos de pessoas que passaram adversidades. Deixa eu citar um exemplo aqui. Ô, meu irmão, você me permite? Nosso irmão Valdecir, Pica-Pau. Ô, querido irmão, um beijão no teu coração. Me permita aqui te pontuar, viu, meu irmão? E te enquadrar em nome de Jesus aqui. Mas como assim? Olha, tem todas as adversidades que a gente passa segurando na mão de Deus. E tem também um monte de vitórias materiais e físicas que a gente passa segurando na mão de Deus. E aonde está a glória? No Senhor. É segurar na mão dele. Hoje você, meu irmão, você é um homem bem-aventurado materialmente. E tem outros na igreja, poucos, mas tem, assim, num grau um pouco mais elevado. E por favor, não se constranja de eu estar te citando aqui pelo nome, Pica-Pau, Valdecir. Você tem seus defeitos, suas limitações, como a Biga tem, a Patrícia tem, o irmão Barroso tinha, a Deta tem, eu tenho que estou ministrando essa palavra, mas enfim, eu não quero falar dos seus defeitos. O que você tem hoje no Senhor? Você. Eu estou citando pelo nome. Infelizmente, eu não posso citar um monte de gente. Eu vou citar você. E é um exemplo. Eu te conheci há muitos anos atrás, meu irmão. E eu sei que para você ter hoje o que você tem, patrimônio que você tem, o que você construiu com muita seriedade, muito trabalho, você errou muito, bateu muito a cabeça, mas uma coisa você fez. Você temeu ao Senhor. Você amou ao Senhor. E uma coisa muito interessante que eu gostaria aqui de pontuar, inclusive para te enquadrar nessa palavra. Pessoas às quais o mundo não era digno. Ô, meu irmão, depois de muitas conquistas no Senhor, eu lembro quantas vezes você pediu para a igreja, como pediu para mim, pediu para o ministério, pediu para irmãos próximos a você, ore por mim. Poxa, olha,
eu tô passando por uma situação assim, não tô bem, eu vou ter que tomar uma decisão que é difícil, é pesada, eu não sei o que eu vou fazer, orem por mim. E você pedia oração, você expunha, né, o seu interior. E você confiava na oração dos teus irmãos. E você buscou conselho, né? E aí hoje você tem uma vida um pouco mais abastada, graças ao bom Deus. E uma coisa que eu nunca vi em você, nunca vi. E eu quero aplaudir Jesus, o que ele trabalhou na sua vida. Você nunca ostentou o pouco, o médio ou muito que Deus te deu. Eu nunca vi você postando em mídia social coisas para, em nome de Jesus, dizer que foi abençoado e no fim você queria se exibir. Eu nunca vi isso. Eu vejo um homem discreto, um homem maduro no Senhor, cuidadoso de poucas palavras, que ora e que continua, apesar do que você tem e é, você continua vindo à casa do Senhor, reconhecendo os pastores do Senhor, reconhecendo a voz do Espírito Santo. Ô, meu irmão, de novo, um beijo no teu coração. É difícil ter umas moedinhas a mais, é difícil. E você manter no seu coração no Senhor, com humildade, com cuidado, com temor, e não se achar maior e nem melhor que os teus irmãozinhos que têm, ao invés de 2 moedas, não tem moeda nenhuma. Tá lá procurando alguma moeda. Você não se sente superior a ninguém. Você se sente um irmão entre irmãos, que foi bem-aventurado em um setor da sua vida. Como você bem sabe, que tem outros irmãos que têm até uma sensibilidade maior e receberam dons os quais você não recebeu, e cada um tem uma vocação, um chamado, e aquele que tem dons e vocação e até inspirado, ele não é maior que você, e você não é maior que ele. Não é o que você conquistou no Senhor que te torna melhor. E não é quem tem o dom e a vocação que recebeu do Senhor que o torna maior ou melhor que você. Simplesmente, você é irmão dos teus irmãos. E simplesmente, em nome de Jesus de Nazaré, nós vamos para a glória. E ninguém ostentando nada. Porque de quem é o aplauso? Daquele que operou grandiosamente na sua vida, Valdecir Pica-Pau. Naquele que operou grandiosamente na vida daquele que recebeu dons e vocações. Dá para entender? Meus irmãos, veja, eu estou citando aqui, eu citei essa questão, né, de uma condição financeira um pouquinho melhor, tal. O Ricardo, o esposo da Silene, hoje pastor nessa igreja, Silene pastora. Poxa, o Ricardo é um empregador, um cara seríssimo no que faz. Ele emprega mais de 20 funcionários. De novo, tem seus defeitos? Tem, como todos nós. Eu não vou ficar aqui chovendo no molhado, todos nós temos, mas nunca vi, desde que eu conheci o meu irmão Ricardo, ele ostentando nada em lugar nenhum. O que ele tem, o que ele é agradecido a Deus, nosso Senhor. Vocês entendem, irmãos? Nosso irmão Valdir, Valdir, beijão no teu coração. Me lembra muitos anos atrás, situações difíceis, você ainda era sócio do teu irmão Pica-Pau, e vocês passaram coisas, né? Vocês passaram por turbulências e nuvens negras. Mas vocês sempre recorreram ao Senhor. E depois você se desvencilhou, né, da sociedade do teu irmão. E hoje você tem outro sócio, mas tá lá, tá tocando o teu barco, né? Nunca vi você, nem aqui na casa do Senhor e nem fora, ostentar nada. Pelo contrário, o teu testemunho de vida é um testemunho de amor, de respeito, de cuidado.
e você está tocando o teu barco. Amados irmãos, vocês percebem? Eu citei pessoas que têm uma situação financeira inferior, outros têm uma situação financeira superior. Aonde está a glória? E enquadra vocês todos aqui. Pessoas as quais o mundo não é digno. É o coração de vocês, meus irmãos. Ou na bonança, ou na falta, até da saúde, estarem ali segurando nas mãos do Senhor. Não se sentirem superiores a ninguém. Não ostentarem nada para se fazerem valer num patamar maior. Pessoas que temem, amam ao Senhor, estão tocando a vida de vocês. Amados irmãos, olhem ao redor. Olha, é quase que uma injustiça. Eu tenho um tempo limitado aqui para ministrar a palavra. Eu não posso ficar aqui. E porque essa palavra, ela merecia uma vigília, com citação de nomes e de histórias, mas eu não posso, e não é o caso. Eu vou dar mais um exemplo aqui, tá? E não é porque a minha esposa, esqueçam, por favor, que Elaine é a minha esposa. Eu não vou falar da minha esposa, Elaine, eu vou falar da filha de Deus, Elaine. Há alguns anos atrás, como todos vocês sabem, ela perdeu a filha. Nós perdemos, mas eu vou falar dela, porque é óbvio, é claro, que o agravamento foi muito maior nela. Ela perdeu a filha de forma trágica, repentina e grotesca. Cruel. Ela tem defeitos? Tem. Como minha esposa, tem hora que eu quero esganar ela? Sim. Eu não estou falando da minha esposa e não quero falar dos defeitos dela. Eu quero falar do enquadramento. Pessoas às quais esse mundo não é digno. A filha de Deus, Elaine, que perdeu a filha da forma que perdeu, ela poderia ter olhado para o céu e culpado o céu. Ela poderia ter culpado a sociedade, ela poderia ter culpado pessoas. Ela não procurou culpados. Ela sofreu, como sofre até hoje, a saudade. E tendo tamanha razão para esmorecer, e ela esmoreceu, mas ela não deixou de segurar nas mãos do Senhor, mesmo perdendo uma filha da forma que ela perdeu. E às vezes a gente vê um empresário que ganhava 1 milhão por mês, passou a ganhar 400 mil por mês, o cara perde o sono e o cara já fala que o céu virou inferno e que a vida é injusta e que Deus não existe. Vocês entendem o que esta palavra que eu li aqui, com vocês, junto com vocês, para vocês e para mim, para nós todos, o que ela significa? Não importa, meu irmão, minha irmã, o que você está passando, importa como, em primeiro lugar, como você está passando. E importa com quem você passa. Porque eu vou dizer para você. E presta atenção nessa mensagem de último culto do ano gravado, online. Se você é aquele cristão fanfarrão que vive de conveniências e você não entra num lugar de privacidade para buscar o Senhor, para se expor ao Senhor, para dizer quem você é e o que você espera e o principal, como você o reconhece na sua vida. Se você não faz isso, meu irmão, vai entrar ano e vai sair ano.
Vai entrar ano e vai sair ano. E você vai ser uma ilusão. E o desejo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o nosso desejo como servos do Senhor, mas principalmente do Senhor Deus, é que você não seja uma ilusão, não seja uma mentira, não seja uma farsa, que você entenda. Ó, deixa eu erguer um pouquinho aqui. Tá vendo esse livrão aqui, ó? Chama-se Bíblia. Tem gente no mundo inteiro e na nossa igreja que não abre a Bíblia, não lê, não procura saber nada. E sai falando e querendo ensinar e querendo fazer acontecer a obra de Deus, meu irmão, sem entendimento. Não existe obra de Deus. Sem a presença de Deus com entendimento, não existe obra de Deus. A obra de Deus a Ele pertence, então Ele tem que estar presente. E Deus, me perdoe a expressão chula, Deus não é burro. Amém? Ele usa até a jumenta de Balaão, mas Ele não é burro. Meu irmão, você precisa ter intimidade com Ele e conhecer a palavra. Amém? E na sensibilidade da palavra, aplicar sobre a sua vida e sobre a vida das pessoas, quando assim o Espírito te conceder. Amém? Veja, outro erro muito grande que a gente comete, né? Muito grande mesmo. Essa igreja, eu já perdi a conta. Tem mais de 20 pastores. Não lembro mesmo, viu, irmãos? Eu perco o número aí. Não sou bom de números. Mas tem mais de 20 pastores. Sabe esse negócio de você privilegiar um, ou dois, ou no máximo 3 no seu coração? Meu irmão, você não sabe a bobagem que você comete. O Senhor, quando Ele separa alguém para o pastorado, o Senhor, Ele coloca algo chamado unção. Essa unção é para cuidar de você. Ah, mas aquele pastor é esquisito, aquele pastor tem ideias erradas. A questão não é se ele é esquisito ou tem ideias erradas. A questão é o conteúdo, ele no exercício do seu ministério. O que está chegando até você? Sabe, você, vamos colocar assim, é como um doente. Poxa, um doente chega num hospital. E aí os médicos, os enfermeiros que estão lá, eles estão trabalhando. Eles podiam estar no conforto do lar deles. Eles podiam estar cuidando dos seus negócios. Eles podiam estar assistindo uma Netflix. Não, eles estão lá cuidando de você. E aí você olha para a cara de um, para a cara de outro e para a cara de outro, e você não os reconhece como representantes da medicina, da área da saúde, para cuidar de você. Você é o doente, meu irmão. Você é o doente. E você não os reconhece. Você é o mais miserável de todos os homens, digno de dó, de pena e de uma surra que a gente não pode dar, porque você é amado de Deus. Mas acredite, tem hora que dá vontade de dar uma surra em você, porque você, em nome de que eu creio em Deus, você não crê em quem Ele colocou na sua vida para cuidar de você. Então você não entendeu nada. Você é uma criança mimada.
Você é uma criança rebelde. Você é uma criança que precisa de correção, além de estar doente e enfermo. Meu irmão, minha irmã, repensa os seus valores. Termina o ano, não é em festa, com festa e para a festa. Termina o ano refletindo na sagrada e maravilhosa palavra do Senhor. Não viva uma vida de um cristianismo que só está na sua cabeça. O cristianismo é da mente de Deus, é a própria pessoa de Deus se doando e se derramando aos corações pela sua palavra, pelo seu Espírito. E Ele determinou formas de executar essa obra de salvação. Seja mais agradecido. Amém? A sua conduta, os seus valores no Senhor. Sabe? De novo no exemplo do doente. Meu irmão, o doente que está no hospital e não reconhece quem está cuidando dele, não reconhece o remédio que está lhe sendo dado, não reconhece nada nem ninguém. Ou não, eu só reconheço o dono do hospital. Meu irmão, o dono do hospital é que colocou aquelas pessoas para cuidar de você. Pô, acorda. Se você não reconhecer isso, aquelas pessoas que estão trabalhando no hospital, ainda que com tristeza e pesar no coração, elas vão para casa cuidar de suas vidas, de seus afazeres, e com a consciência limpa. Fiz o que eu podia. O doente não deixou fazer mais. É isso. Sabe quem é o maior prejudicado? Será você, se você for uma pessoa assim. Olha, um dia, meu irmão, minha irmã, e esse dia vai chegar e está próximo. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todos nós vamos dar conta do que somos e do que fizemos e do que não fizemos. Todos nós. Se você não entender em vida todo esse cuidado dos céus, das mais elevadas alturas, do Rei dos céus na sua vida, se você não entender isso aqui em vida, você vai entender quando? Quando o seu joelho se dobrar perante Ele depois? Lá já não estará o nosso advogado diante do Pai, porque enquanto você está vivo, meu irmão, o apóstolo João, ele deixou com todas as letras tão esclarecido, de forma tão carinhosa. Temos um advogado diante de Deus. Se nós pecamos, tá até faltando a voz. Só que esse advogado, ele é advogado enquanto você está nessa vida. Enquanto você tem a chance de estar na igreja, de ouvir a palavra, de se aconselhar, de se humilhar em oração, não é se humilhar para ninguém, é se humilhar perante a potente mão de Deus para que a seu tempo Ele te exalte. Se você não fizer isso na vida, aqui e agora, depois que você fechar os teus olhos e adormecer, quando você for ressuscitado, você não vai estar diante de um advogado. Você vai estar diante do juiz dos vivos e dos mortos, o único que o Pai estabeleceu. Jesus Cristo, o Todo-Poderoso Filho de Deus, como juiz das almas. Amém? Agora saiba, você tem tudo para dar certo. Em nome de Jesus. Jesus já deu certo. Ele já pagou os seus pecados, ele abriu o caminho para que você se aproxime do Pai.
Ele está atento às suas orações. Se ele tiver que te dar dons e vocações, te dará, se não, também não. Se ele tiver que te dar bens materiais, ele te dará, mas também não. Se ele tiver que te dar saúde ou não, permitir que alguma doença te acometa, esperemos e esperamos que não, mas se ele tiver que fazer isso, ele o fará. Mas o que importa é que ele, o Senhor, o fará. E você tem que levar uma vida nele, no Senhor. Amém? Você que tem família, cuidado. Cuidado como você trata o teu cônjuge. Cuidado como você trata teus filhos. Cuidado como você trata teus pais. Eu não estou dizendo para você passar a mão na cabeça do que está errado. Eu não estou falando das coisas erradas e do mal que emana das pessoas. Eu estou falando das pessoas. Porque todo mundo comete coisas erradas. Mas como você lida com isso, meu irmão, minha irmã? Eu não sei. Cuidado. Como você trata as pessoas no teu trabalho? Você que trabalha, não importa se fisicamente, né, ou remotamente, você lida com pessoas e o assunto é profissional, é difícil. É difícil lidar com as pessoas, é difícil. Nós estamos lidando nós estamos vivendo, perdão, um tempo difícil e lidando com pessoas melindrosas, com conceitos errados, errôneos, que querem fazer a gente de besta em todo tempo e lugar. A gente sabe disso, Deus sabe disso. Mas o que o Senhor ensinou, olha, você que trabalha, você que serve alguém, sirva como quem serve ao Senhor. Trabalhe como quem trabalha para Deus. Você que é patrão, você que tem que seja meia pessoa trabalhando para você, que seja um prestador de serviço, que vai uma vez por mês na sua casa. Cuidado, não escravize a pessoa. Não ache que porque você tem dinheiro a mais e pode pagar a pessoa, você é melhor que ela. Você não sabe que às vezes aquela pessoa que está do teu lado está enquadrada aqui. Olha, esses os quais o mundo não é digno. Às vezes você está lá flagelando, explorando. Às vezes a pessoa dá um preço de uma coisa, já vale 1.000. A pessoa já deu o preço de 700 e você ainda aperta. Não, eu sou negociante. Ó, é 500, fecho agora. Cuidado com isso. Ô, meu irmão, minha irmã, cuidado. Pelo amor de Deus, cuidado. Mas eu tenho o direito. Eu não estou dizendo que você tem o direito. O diabo até hoje exerce o direito dele. Cuidado. Exerça seu direito de livre-arbítrio. Fora dos padrões e da moral e do ensinamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está sujeito a sérias consequências. Cuidado. Então, você é empregado, trabalhe de todo o teu coração como quem trabalha para Deus. Você é patrão, seja patrão de todo o teu coração, como se você estivesse cuidando das criancinhas do Senhor. Mas eles não são criancinhas do Senhor, é um bando de safado. Eu não estou dizendo o que eles são, eu estou dizendo como tem que estar a sua mente e o seu coração. E você não precisa ser caridoso, vale 1.000, você pagar 2.000. Não. Vale 1.000, pague os 1.000. Valia 1.000, pedir 800, não peça nem mais um centavo. Deixa nos 800, você vai morrer de fome, seu miserável, se você não arrancar mais uma moeda daquele homem. Você entende que você danifica o coração do teu Salvador com essas porcarias do mundo, aonde você é de besteira. Eu conheci gente, por falar em especial, tem um gesseiro que eu conheci. Ele veio do nada. Ele era um nordestino, feio que doía, baixinho, gordo.
não sabia ler nem escrever. E ele teve sorte na vida e ele ganhou dinheiro. Muito rápido. Muito rápido. E ele era um gesseiro bom no que fazia. Tá? Ele não era ruim, não. Ele era bom. Eu nunca vou me esquecer. Ele trabalhou comigo muitos anos, né? Assim, não é que trabalhou comigo para mim. Ele prestou alguns serviços, eu acompanhei. Então, eu vi a trajetória dele e ele subiu muito rápido. Muito rápido. Sobretudo para os padrões de uma pessoa sem nem a menor cultura, estudo. E subiu. Tá bom. Sabe o que esse homem fez? Ele, no auge, né, da grana, que ele achava que tinha, né? Enfim. E eu via lá, quinzenalmente, eu cheguei a ver ele depositar, era a época do cheque, né? Eu cheguei a ver ele depositar 300 mil reais na conta, numa quinzena. Né? Por aí vocês têm uma ideia. Bom, resumindo, assim que ele pôde, o mais rápido possível, deixar o trabalho, ele foi fazer um passeio lá pra terra dele, né? Ele fez questão de ir numa picape zero, aquelas importadas e tal. E ele postou um monte de coisa. Vou resumir para vocês, irmãos. Ele chegou na cidadezinha lá que ele cresceu, se criou, né? E saiu de lá para tentar a vida aqui em São Paulo, na metrópole. E ele chegou lá, naquele carrão, óculos escuro, braço para fora, som alto, e ostentando, ouro, e pá, roupa de marca. E ele chegou se exibindo para a família e chegou se exibindo para os amigos e conhecidos. E ele fez o que fez, enfim. Vou resumir. Quando ele voltou, ele ficou lá alguns dias passeando quando ele voltou, e eu tinha muita amizade com ele, né? Ele ainda teve a capacidade de dizer assim para mim: Marciano, eu fui lá mostrar para minha família que eu venci. Meus irmãos, eu não vou dizer mais nada. Além disso, eu lamento profundamente que aquele ser humano que teve uma oportunidade na vida de ter 2 moedas a mais se tornou um lixo humano. Snob, se achando superior e querendo provar para os outros a competência que ele teve naquilo. Vocês percebem? Que dinheiro não é sinônimo de bênção. Vocês percebem que a falta do dinheiro não é sinônimo de bênção. Vocês percebem que saúde não é sinônimo de bênção. Vocês percebem que a falta da saúde não é sinônimo de bênção? É como você passa pelo teu caminho segurando na mão de Deus ou não. Amém. Eu espero ter conseguido não te agradar. Eu não ministrei essa palavra para agradar ninguém, mas ministrei para deixar uma semente de que a sua vida é muito importante. O Filho de Deus morreu por você. Você pode e deve ser maior que as suas fraquezas, suas vaidades e seus orgulhos. E você em todo tempo e lugar deve dar vez, voz e lugar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém? Quando você ajudar alguém, como disse o Senhor, olha, que a tua mão direita não saiba o que a esquerda fez e vice-versa. Olha, irmão, se tem uma coisa que é bonita no reino de Deus, é a humildade. Se tem uma coisa que é vergonhosa e irritante no reino de Deus, é o orgulho e a vaidade. Pense nisso. Tenha fé, tenha amor no coração e nunca perca a humildade, seja na bonança, seja na dificuldade. Meu irmão, curva a sua cabeça,
Me perdoe, hoje não teve hinos e nem vai ter, porque a gente já extrapolou um pouquinho do horário, dentro da normalidade. Curve a sua cabeça, vamos agradecer a Deus pelo ano que passou e por esses últimos dias que ainda hão de vir aí. Pai, em nome do Senhor Jesus, receba, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Perdoe a multidão dos nossos pecados. Não nos deixa continuar errando. Perdoa, Senhor, a limitação da nossa comunicação e da nossa transmissão. Aquilo que hoje aqui foi deixado como semente no coração dos irmãos, que o Teu Espírito Santo fale alto, claro, em bom tom, para todos. E cada um fique com o seu quinhão. Coisa feia, coisa, Senhor, absurda até. É quando, ao ouvir uma repreensão, algo que de alguma maneira lhe incomode, a pessoa, o irmão, fique criando e buscando justificativas em seu coração. Senhor, ó Senhor, abençoa, ajuda, tenha misericórdia. Que o Teu Espírito Santo cubra como um manto sagrado o interior, a mente, o intelecto e o sentimento dos Teus filhos. Visita cada irmão, cada irmã. Perdoa, Senhor, eu citei alguns poucos nomes aqui dessa igreja e também espero que os irmãos não apenas entendam, mas que se agraciem com isso. E perdoe sobretudo, Senhor, porque foram apenas exemplos para ilustrar a grandeza da Tua obra na vida do Teu povo. Senhor, meu Deus, aqueles que não foram citados e, na verdade, são absolutamente quase todos, Senhor. Oh, meu Deus, escreve na tábua de carne de seus corações, escreve a Tua verdade, de quem eles são perante a Tua realeza, que eles entendam, Senhor, que eles não são maiores nem melhores porque têm algum bem material ou deixam de ter, porque eles têm saúde ou não têm, mas escreve no coração deles que eles são, Senhor, na Tua presença, aquilo que eles têm confiado, sustentado, a sua confiança, segurando na palma das Tuas santas mãos. Abençoa a todos, naquilo que depende de mim, eu abençoo a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E espero, Senhor, que os dias para todos sejam sempre cada vez mais abençoados e agraciados diretamente pela Tua formosa mão. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amados e queridos irmãos, o culto está encerrado em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, grandiosa e graciosamente. Amém.